The Assembly will hear an address by His Excellency Patrice Emery Trovoada, Prime Minister of the Democratic Republic of Sao Tome and Principe. I request protocol to escort His Excellency, and I have great pleasure in welcoming His Excellency Patrice Emery Trovoada, Prime Minister of the Democratic Republic of Sao Tome and Principe, and I invite him to address the Assembly. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral das Nações Unidas, Excelências, Senhoras e Senhores Chefes de Estado e de Governo, Excelentíssimo Senhor Representantes dos Estados-membros e distinguidos delegados. Num contexto internacional marcado pelo crescimento das divisões, recrudescimento de tensões e a diminuição da confiança, é com grande sentido de responsabilidade que faço uso da palavra nesta magna Assembleia, na qualidade de Primeiro-Ministro e Chefe de Governo, em representação da República Democrática de São Tomé e Príncipe. Mas antes gostaria de inclinar-me respeitosamente face às vítimas do recente terremoto em Marrocos e das inundações na Líbia. Permite-me que aproveite essa 78ª sessão do debate geral para felicitar o embaixador Denis Francis pela sua eleição e poder dizer e manifestar todo o nosso apoio ao longo do seu mandato. Agradecemos igualmente ao presidente cessante, Sr. Korossi, pelo seu engajamento na condução dos trabalhos da anterior sessão, particularmente perante a complexidade criada por novos conflitos e a crise alimentar mundial. Senhor Presidente, Excelência, Senhoras e Senhores Chefes de Estado e de Governo, o tema escolhido para essa sessão, libertar o poder da igualdade de género, que aplaudimos, é por demais atual no momento em que a humanidade atravessa a maior das ameaças, revertendo o progresso no desenvolvimento humano e ampliando desigualdades nos respectivos Estados. O protocolo sobre os direitos da mulher em África, conhecido como Protocolo de Maputo, está a comemorar o seu 20º aniversário e temos que constatar a existência de um enorme déficit em termos de autonomização e de igualdade de oportunidades, nomeadamente no que diz respeito à participação das mulheres nos órgãos de decisão política. No entanto, poderíamos igualmente nos referir à Convenção de Istambul, que apesar de ser vinculativa para os Estados signatários, pouco fez para traduzir em resultados a vontade do Conselho da Europa. Este tema, como outros, é um objetivo global, que exige o empenho da comunidade internacional, dos governos, das organizações da sociedade civil, para criar um mundo mais justo e equitativo para todos. Perante os desafios persistentes e crescentes que permanecem, particularmente em termos de pobreza, fome, desigualdades e questões ambientais, para além dos nossos discursos, nós, os líderes das várias nações que aqui estão representadas, devemos questionar-nos e reconhecer as nossas falhas em proteger o nosso planeta e garantir a prosperidade partilhada até 2030. O meu país, pequeno Estado insular que goza de uma democracia efetiva há mais de 30 anos e que ainda está em desenvolvimento, é uma das principais vítimas das alterações climáticas, da degradação dos ecossistemas e da dependência econômica. O meu país vive uma situação de verdadeira urgência econômica e financeira a curto prazo, bem conhecida dos nossos principais parceiros, ao mesmo tempo que atravessa um processo complexo de transição para a fase média de desenvolvimento e prossegue uma política adaptada à sua realidade, respeitando a diversidade multicultural e os direitos humanos. Esforçamos com algum sucesso por adotar os códigos, as recomendações e as boas atitudes que visam a realização dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas os problemas estruturais, as assimetrias de todo o tipo e a falta de confiança nas instituições democráticas
por parte das nossas populações são cada vez maiores. Não devemos hesitar em apontar o dedo aos responsáveis pelas perturbações climáticas no seio do G20 ou aos órgãos de governação econômica mundial que continuam a ignorar os nossos objetivos sociais e ambientais, nomeadamente negando-nos o acesso a recursos financeiros em quantidade e condições razoáveis. Ainda mais preocupante é o facto de estarmos a assistir a uma crescente polarização e fragmentação do mundo e da governação global, com a sua crescente cota de populismo e nacionalismo. A própria sociedade tecnológica digital, que poderia ter sido o acelerador do desenvolvimento dos nossos países e da cidadania a nível mundial, está-se a tornar uma nova fonte de desigualdade, de concentração de riqueza e de dominação. A desigualdade, a falta de respeito e a falta de inclusão só podem conduzir a fraturas cada vez maiores e a retrocessos. Os golpes de Estado e as tentativas de subversão da ordem constitucional são cada vez mais frequentes, ao mesmo tempo que perdurem conflitos de longa data, como os da Palestina, de Cuba, ou os do Iêmen, da Síria, do Sudão e da Líbia, que seguem o mesmo caminho. Os conflitos armados, em violação do direito internacional, sejam eles quais forem, também recebem um tratamento diferenciado. A nossa condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia foi clara e sem hesitações, porque respeitamos o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Infelizmente, os refugiados e os mortos não são iguais em direito e em dignidade num mundo que se diz civilizado. Parece que, atualmente, só as pandemias mundiais são capazes de nos unir e de nos mobilizar. Tardamos em reagir para impormos a paz face ao conflito latente na região dos Grandes Lagos, enquanto a lista de mortes, de deslocados e de destruição de todo tipo continua a agravar-se. E as missões de paz internacionais mostram os seus limites por falta de compromissos claros e efetivos a favor das populações que são as principais vítimas. Excelências, minhas senhoras, meus senhores, talvez seja tarde demais, mas a indiferença e a hipocrisia são inaceitáveis. Os nossos problemas de países pobres tendem igualmente a tornar-se os problemas de países ricos, como a disparidade demográfica, a disparidade econômica, desregulamentação climática, perda de confiança institucional, entre outros. Mas existe ainda a esperança de encontrar um novo impulso se nos empenharmos resolutamente na reforma das nossas instituições, a começar pelas Nações Unidas e pelas instituições de Bretton Woods, para um multilateralismo reinventado e mais solidário. É nosso dever, enquanto líderes, cultivar uma arte capaz de articular as soluções esperadas que podem iluminar tantos seres humanos cuja experiência não é mais do que uma viagem de sofrimento e incerteza. A verdadeira liderança significa encontrar os compromissos necessários, significa ter a capacidade de fazer as pazes e promover o progresso. Excelências, como diz o ditado, a natureza detesta o vazio. E a nossa retórica, os nossos apelos em cimeira após cimeira, soam o vazio. Estamos convencidos de que as sociedades pacíficas, equitativas e sustentáveis, com jovens instruídos e formados, com boa saúde, são do interesse geral e que por isso devemos usar o bom senso para evitar rupturas maiores e imprevisíveis, porque ainda dispomos dos meios técnicos, financeiros e humanos para reformar o sistema político internacional. Os países ricos têm uma responsabilidade, mas a nossa também não pode ser excluída. Reafirmo o firme compromisso da República Democrática de São Tomé e Príncipe em colaborar ativamente com os seus parceiros regionais e internacionais em todas as iniciativas que visem erradicar todos os atos desumanos, degradando para os seres vivos e o ambiente e prejudiciais aos valores humanistas e de liberdade. Acreditamos firmemente que a nossa organização é o centro aglutinador das nossas causas e a única entidade cujo papel é estruturar e sistematizar os nossos desafios comuns
e liderar a harmonização do nosso mundo, respeitando as diferenças culturais, os modelos e sistemas de governo e as opções econômicas. Senhor Presidente, Excelências, minhas senhoras, meus senhores chefes de Estado e de Governo, antes de concluir, gostaria de dizer o quanto o meu país está particularmente grato ao nosso secretário-geral António Guterres pelos seus esforços incansáveis para reforçar o papel das Nações Unidas na promoção da paz, da democracia e da proteção da vida humana à escala mundial, como na luta contra a pobreza e as alterações climáticas sob todas as suas formas. A sua determinação desafia-nos e obriga-nos. Muito obrigado pela vossa atenção. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister of the Democratic Republic of Sao Tome and Principe for the statement just made.